A história do grupo de fraternidade Frei Fabiano de Cristo começa no dia 3 de outubro de 1961. Nessa data, uma equipe de trabalhadores do Centro André Luiz decide fundar um novo grupo espírita que pudesse ser totalmente voltado aos ideais do então nascente movimento da fraternidade. Um movimento kardecista de proporção nacional que tinha como grande mentor o espírito de André Luiz. O principal objetivo do movimento da fraternidade era abrigar crianças abandonadas em lares espíritas marcados pelo amor e pela caridade. Esses lares foram fixados em uma comunidade localizada no centro do país, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, conhecida até hoje como Cidade da Fraternidade. Filiado à Organização Social Cristã Espírita André Luiz, a OSCAL, que comanda o movimento da fraternidade, o Grupo Fabiano de Cristo, então, deu início às suas primeiras reuniões ainda na sede do Centro André Luiz, localizada na Rua Arinaia, número 509, no Belenzinho. O espírito do Frei Fabiano de Cristo foi escolhido como mentor da nova casa por sua trajetória de dedicação e amor aos necessitados. Na ata de fundação do Grupo Fabiano, podemos ver os nomes dos nobres trabalhadores que idealizaram o Centro Espírita. Entre eles, Benedito Jofre de Oliveira, Maurílio e Odete Paixão, Angélica e Miguel de Biasi, Nelson Anchieta, Euclides e Desília Coutinho, Arthur Atenca, Osvaldo e Rina Bigliato, Nicolino Colavito, Irineu Mancini, Hortência da Costa, Vida Maria Betanha, Luísa Jacobelli, José Modesto da Silva, Anunciata Pantufi e Daniel Neves Panão. Nós começamos a frequentar o Centro Espírita André Luiz, na Rua Arinaia. Isso. E lá é que a gente foi entrar de sócio e a dona Odete falou para mim: o senhor quer entrar de sócio no grupo ou no Centro Espírita André Luiz? Porque tem duas entidades aqui, nós estamos aqui, formamos um grupo de fraternidade. Então, já me nasceu a ideia de fazer a independência do grupo, né? Falei com o Jofre, com a dona Odete, o seu Paixão, né? Já tinha lá a dona Vida, a dona Anunciata, com seus esposos. Um tempo depois, os integrantes do Grupo Fabiano decidiram que era preciso ter uma sede própria para o novo Centro Espírita. Transferiram então suas atividades para um outro local. Assim, poderiam desempenhar seu trabalho com maior independência. Alugaram um quarto e cozinha nos fundos de uma residência na Rua Paraupava, número 301, também no Belenzinho. O aluguel do local era pago por meio da intensa colaboração de todos os integrantes do novo Centro Espírita. Os pioneiros começaram uma intensa mobilização para convencer as pessoas que eles conheciam a ajudar financeiramente o grupo. As dificuldades no início eram enormes, mas não faltavam ânimo, perseverança e ajuda espiritual para superá-las. Começou a Parou Paraupava e dali então saiu a ideia de comprar uma sede, montar uma sede própria. E ali nós começamos. Fui vender sabonete na metalúrgica, rádio, para arranjar dinheiro, para dar de entrada lá. Eu e o meu secretário, o senhor Mércio Janchito, aqui. Nós saímos lá e a dona Odete fazendo roupa lá, ganhando dinheiro também para ajudar o centro. E assim nós formamos o primeiro passo do centro, né? Eu cheguei no Fabiano da seguinte forma: eu tinha e tenho muita amizade com meu irmão de fé, Miguel, e a gente tinha aquela amizade que trabalhava junto e tudo aquela coisa na metalúrgica paulista e tal. Aí um dia ele falou assim para mim: ô rapaz, não dá para você passar uma rifa para mim aí, que nós estamos atrasados com o aluguel, não sei o que, na Paraupava, né? Digo dessa rifa porque foi muito interessante, porque eu tinha muito assim, amizades, né? Na minha sessão, nós fazíamos, era fogão, né? Mas o fogão dele era especial, né? Era o Fiesta, né? O Fiesta.
Então tinha uma outra pessoal que só fazia aquele festa. E na outra linha tinha 100 e poucos empregados lá. Então tinha aquela amizade, com aquela turma, eu era supervisor de produção, aquela coisa toda. Então ele me pediu para me passar uma rifa, né? Então eu ajudava, aliás, passava para outras pessoas, às vezes por motivo de doença ou outros motivos, né? Então eu não falei nada, comecei a passar, né? Então passei uma rifa lá, né? Do reloginho, né? Que se comprava lá na... E isso foi para completar o aluguel que estava Não, porque na ocasião foi para completar o aluguel e as finanças lá estavam... Né? Ganharia, era tudo trabalhador, não tinha ninguém que era industrial, nada disso, né? Na ocasião. Então daí eu passei aquela rifa. Olha, ele me falou, acho que eram às 8 horas da manhã. Quando foi 11 horas que a gente saía para almoçar, eu já tinha passado toda a rifa, sem número, né? Marca 2, marca 3, até estranhei, né? Falei, puxa vida, tem nada, deixa nessa. Caiu a... Que beleza, né? Então daí quando ele ia almoçar em casa, eu ia almoçar na pensão, né? Vem mais pra cá, Ernesto, vem mais pra cá. Não, tudo bem. Então daí quando nós retornamos do almoço, ele vinha descendo a rua Sapucaia, que ele vinha, né, do prédio, então eu vinha subindo. Aí a gente se encontrou na porta da fábrica, que a gente entra o segundo tempo lá, segundo turno, né? Então ele falou, e a rifa, não, seu? Eu falei, que rifa? A rifa que eu pedi para você passar, né? Eu falei, já passei tudo. Já vendeu tudo? Já vendi tudo, foi sem número, viu? Puxa. Então era o seguinte, a gente passava a rifa, né? E no pagamento você tinha que correr atrás do pessoal para pagar, né? Correr atrás era modo de dizer, porque ele trabalha tudo junto, então a gente estava... Né? Eu vou completar o que ele falou. Eu corri atrás, mas, olha, eu acho que devia vir meia dúzia de espíritos desencarnados junto comigo, porque todo mundo me via e já pegava o envelope e já pagava. Olha, ninguém ficou sem pagar. Era para ajudar o Centro Espírita André Luiz. Eu falava que eram as crianças do André Luiz. E assim nós arrumamos os 4.000 cruzeiros para dar de entrada, para que o Joffre tinha arrumado emprestado. E cada mês, 2 meses, nós apresentava R$1.000, né? Naquele tempo era 1 milhão, né? Então, arranjava 1 milhão e dava lá, para dar para a pessoa que emprestou, né? E assim, eu tenho prova de que a meia dúzia de espíritos desencarnados, porque ninguém ficou sem pagar. Passados alguns meses, o dono do imóvel da rua Paraupava avisou os integrantes do Fabiano que precisaria do local para uma filha que iria se casar. Os trabalhadores tiveram que sair da casa e a batalha por um espaço próprio para o centro espírita recomeçou. Graças à iniciativa e ao empenho de todos, o desafio foi definitivamente vencido com a compra de um imóvel na rua Presidente Carlos Luz, no Belém, em 27 de setembro de 1966, onde o Fabiano está localizado até hoje. Então daí o Paixão foi procurar uma casa e tal, e ele foi lá, achou uma, achou outra e tal, mas o aluguel era caro, e isso aí é comum, né? Você vai alugar uma coisa que você pode pagar. Então daí ele viu a casa, que hoje tem aquela casa que todos nós conhecemos, né? Era uma casa, né? Era uma casinha. Uma casa germinada. E depois comprou a outra. Depois de algum tempo o Fabiano comprou a outra também. Nós começamos com uma casa, né? Então uma casa que era assim, tudo cheio de degrau, né? Acho que foi feito em partes, né? Se passar um pouco tinha um degrau, era acanhado, mas tudo bem, né? É o que nós podíamos pagar, né? Uhum. Aí o Joffre era corretor de imóveis e ele conseguiu, né? Aí nós falamos com a pessoa lá que recebia o aluguel, e até ele tinha uma farmácia ali na Praça da Sé, né? Ele era farmacêutico ali e tal, isso é detalhes, né?
Então a gente falou com ele, ele queria tanto pela casa, né? Então daí o Jofre arrumou, lá com o patrão dele lá da imobiliária, arrumou os 4 mil reais, né? E demos de entrada. Daí tudo bem, daí o Jofre fala assim, ô Nelson, nós vamos rifar uma televisão. Eu falei, Jofre, nós não temos dinheiro nem para cair morto, lá. Brincando, né? Ele falou, não se incomode, a televisão já está lá no Largo São José do Belém, na loja, que eu já falei com o homem lá que nós vamos comprar a televisão, mas tinha que receber os números da rifa. Né? Então também foi fácil para vender as rifas lá e tal, coisa, né? E ia correr justamente no fim do ano, né, Miguel? Natal, loteria do Natal, ia correr pela loteria do Natal daquele ano, né? Então, agora, sinceramente, não lembro o ano exatamente. Então, daí pagamos, né? Daí pagamos a televisão, né? O Jofre acertou lá o valor da televisão e alguém ganhou, não me lembro também quem ganhou, né? Uma pessoa também ali do grupo que ganhou o televisor pelo número que deu na loteria. Olha, você sabe como é que é, não foi fácil, né? Porque quando se trata de capital, né? Aí na hora, aí a gente fica fazendo os planos de como fazer. Bom, afinal de contas aqui, reunimos e tal, e como é que vai fazer? Tinha que dar uma entrada, né? Uma entrada e tal, e da onde saía essa entrada? Aí foi onde o Sr. Jofre se propôs dar a entrada de um amigo dele, tal, assim arrumou com um amigo dele um empréstimo, né? Para dar a entrada ali naquele prédio, onde hoje era uma casa de moradia ali, né? Desde o início, os trabalhos de caridade na área social foram no norte do Grupo Fabiano. O Centro Espírita já nasceu realizando atividades de evangelização com crianças, implementando a campanha do Quilo, que previa a distribuição de cestas básicas aos necessitados, e visitando irmãos enfermos. E as crianças, eu estava formando um grupo lá em casa, né? Mas aí a dona Odete achou que era melhor levar tudo lá para o centro, nós levamos tudo para lá. E eles se acostumaram, eles faziam a campanha do Quilo, faziam tudo, eles eram uma beleza, os meninos, né? Paralelamente a esse trabalho, o grupo começou a fazer uma celebração especial no Natal, voltada às famílias necessitadas que costumavam frequentar a casa. As cestas de alimento passaram a ser acompanhadas de brinquedos para as crianças dessas famílias. A entrega só era feita após todos terem acompanhado as orações do grupo, ritual que é seguido até hoje no Fabiano. A ideia é oferecer não só o pão material, mas também o espiritual. O pioneiro Euclides Coutinho lembra com saudades daqueles momentos iniciais do grupo de fraternidade. Olha, o que eu achei do Fabiano era muita união de todos, muito respeito de todos, né? Inclusive nós tentamos até a campanha do Quilo, aliás, tentamos até o trabalho de efeito físico. Ah, é verdade, trabalho de né? efeito físico. O Zezinho era o que também médium, já né? faleceu. Faleceu já. O Zezinho era um médium que dormia, de efeito físico, né? E o Sr. Jofre. O Fabiano aos poucos foi crescendo, e muito em parte graças à força e ao empenho extraordinário de seus trabalhadores. Cabe destacar a valorosa atuação de alguns desses obreiros dos tempos iniciais, que são até hoje lembrados com muita saudade e carinho pelos frequentadores e tarefeiros do Centro Espírita. Como esquecer, por exemplo, a forte atuação de Benedito Jofre, carinhosamente conhecido como Seu Jofre. Ele era considerado linha dura na orientação dos trabalhos do Fabiano, impondo regras e atividades aos tarefeiros e exigindo que essas normas fossem cumpridas. Essa determinação e rigidez foram fundamentais para a estruturação e crescimento do Centro Espírita. E o que dizer da saudosa Dona Odete Cunha Paixão,
que era conhecida popularmente como Santa por sua bondade e suas atividades incansáveis na assistência aos necessitados. Dona Odete conduziu as reuniões do Fabiano por mais de 20 anos. Com mais de 80 anos de idade, ainda estava à frente dos trabalhos do grupo. Contagiava os demais trabalhadores com sua garra e disposição, sempre incentivando todos diante das dificuldades. A palavra saudade está presente na fala de todos que tiveram o prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu, quando entrei no Fabiano, foi a Dona Odete que me convidou, me levou e fez questão que eu fazia parte da diretoria, tudo, né? E eu fiquei muito contente e comecei a cuidar das crianças também, ela me ajudou muito. Tudo foi ela que ajudou, porque senão a gente sozinha não faz nada, né? Então, tudo pelo pensamento dela, pela ajuda que a Dona Odete me deu, é que eu fui o que eu fui. Senão não era ninguém, né? Mas ela ajudava, ela fazia de tudo ela fazia. Me levou na secretaria, me apresentou para a Dona Lina. E aí eu fui ficando com aquele conhecimento, aquela coisa toda, e ficando gostando do serviço que eu fazia. Eu era mocinha, recém-casada, e comecei a frequentar na rua Paraupava, onde o centro tinha acabado de se transferir das casas André Luiz. Só que no princípio eu era aprendiz da Dona Odete. Eu sempre tive um carinho imenso, enorme pela Dona Odete. Ela foi uma luz muito grande na minha vida. Ela clareou todos os meus nortes. E eu fui aprendendo e convivendo com ela dentro daquele centro. Dentro daquele pequenino quarto e cozinha, a gente viu se desenvolver uma luz muito grande. Alguém que tinha uma força muito grande, que queria, por toda lei, a fazer o bem e a transmitir o amor. Ela exemplificou dentro de casa com a sua família, mas não ficou aí. Ela parou e expandiu todo aquele amor que ela sentiu e toda a necessidade de vivenciar e ver crescer o amor de nosso Senhor. Através dela, nós aprendemos que a caridade seria o primórdio desta organização de fraternidade de Fabiano de Cristo. Olha, é difícil a gente falar da mãe da gente, a gente gosta muito da mãe da gente, mas eu posso dizer, afirmar que ela era uma pessoa que sabia, conhecia o Evangelho, a caridade, tinha por princípio a caridade. Além de tudo, era uma pessoa muito disciplinada e sabia colocar as coisas na ordem, no eixo, levar as reuniões de uma maneira muito equilibrada. Então, eu vejo a minha mãe como, primeiro, uma oração enorme, que ela tinha caridade. Segundo, a educação, ela se preocupava muito com a educação, principalmente a educação infantil, tanto que a pressão que ela fez sobre a Helene não foi pequena, e sobre os outros netos também, né? E a par de tudo isso, ela era muito organizada, muito disciplinada. Muitas lembranças, trabalhamos muito juntas, fizemos costura, fizemos muitas coisas juntas. Por isso eu tenho uma recordação muito grande por ela. Tenho um amor muito grande por ela até hoje. E continuarei tendo. Maurílio Paixão também foi um pioneiro bastante importante para o Grupo Fabiano. Era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Contribuiu sensivelmente com etapas essenciais do centro, como a mudança para a sede própria na Rua Presidente Carlos Luz e a ampliação do grupo. Ficou conhecido pela forma eficiente como colocava em prática os planos traçados para o Centro Espírita.
Então, ele era, como eu considero, um engenheiro civil, né? Ele projetava tudo, ele era uma pessoa muito quieta, realmente, quase não participava das atividades mediúnicas, mas estava sempre aqui olhando o que precisava fazer para crescer o centro. Toda a estrutura de engenharia, de aumento do prédio, foi graças à inteligência do seu Maurício, que era tinha uma vivacidade muito grande nesse sentido. O casamento perfeito. Porque o papai era de fala pouca. E ele percebia todo o dinamismo que existia na Dona Odete. Então a mamãe, ela dizia, Maurílio, nós precisamos fazer isso. E ele colocava em obras. Ele já partia para a construção. Até nós brincávamos com ele, os filhos brincavam com ele, dizendo que era só falar que precisava reformar, que ele já colocava o dedão e falava, a gente faz um puxado aqui. E assim houve todo o desenvolvimento do Fabiano. Com o passar dos anos, as reuniões e trabalhos assistenciais do Grupo Fabiano de Cristo foram se consolidando. Em meados da década de 80, graças a muito trabalho com verbas e materiais obtidos em doações, bingos, almoços e chás beneficentes, foi possível comprar a casa ao lado da sede e os espaços e acomodações do Centro Espírita foram estendidos, tal como idealizara Maurílio Paixão. Outras reformas foram feitas e o Fabiano, que era apenas um quarto e cozinha, se transformou num prédio de 2 andares com recepção, biblioteca, sala multimídia, sala de reuniões, banheiro, salão de passe, cozinha, entre outras dependências. Novos trabalhadores também foram ingressando no grupo, aumentando o número de tarefeiros em favor da fraternidade. Alguns desses amigos valorosos e queridos não frequentam mais a casa em função de estarem enfermos ou com a idade avançada, como as senhoras Terezinha, Josefina, Albertina, Rosa, Fiorella, Iris e o senhor Zóton. Outros já se encontram na pátria espiritual, como os senhores Lima, Luiz, Cosme, Osvaldo e Arnaldo, e as senhoras Pasqualina, Catarina, Angelina e Jandira. Em 2006, Elaine Paixão, neta de Dona Odete, após receber diversas orientações da avó, que já se encontrava no plano espiritual, resolveu inaugurar um trabalho de evangelização com crianças carentes. Elaine conta um pouco sobre o início e o desenvolvimento desse trabalho, que hoje atende diversas crianças e famílias de diferentes regiões de São Paulo. Também não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da vovó da Dona Odete. Então, enquanto eu fazia, eu mudei para São Bernardo, fazia o curso de médium em outro grupo de fraternidade. E nesse período sonhava com ela em alguns momentos, inclusive pegando o ônibus junto, indo para algum curso, algum lugar junto. Terminado o curso, as pessoas ficam incumbidas de ter algumas tarefas. Eu, a priori, pensei, bom, vou dar passe, vou trabalhar com psicofonia, que foi o que eu sempre fiz. Foi quando eu comecei a ter sonhos sistemáticos com a vovó, vou dizer vovó Dona Odete, não sei do que eu disser, Dona Odete falando da vovó. Comecei a ter sonhos sistemáticos com ela, e ela dizendo, Elaine, a gente precisa trabalhar com as crianças. Eu tinha acabado de ter minha bebê e fui postergando, e esses sonhos foram aumentando. E eu dizia, mas vó, como trabalhar com criança? Com que criança? As crianças vão aparecendo. Ia tendo outros sonhos. Mas vó, o que eu ia fazer na evangelização? E ela ia dizendo, olha, você faz uma abertura, você traz livros, você conta história, passa filme. E eu ia dizendo, mas agora não dá, né? E sonhava outro dia. E ia dizer, bom, se eu sonhar de novo com a vovó, eu vou perguntando as coisas para ela. E isso foi acontecendo. E ela ia dizendo, você pode dar passe. E a gente vai construindo um trabalho com as crianças. Falei, então tá. E isso foi passando até que a Luísa tinha uns 7 meses de idade, era pequenininha. Em uma das perguntas eu disse, como que eu faço para começar? E ela disse, procura a Isabel, que a Isabel vai saber te dizer como fazer.
Foi isso que eu fiz, marquei um almoço, fui lá na tia Isabel, conversando com ela falou, Elaine, você está me falando isso? E o sonho da vovó sempre foi ter um trabalho com crianças. Eu disse, puxa, não é da minha cabeça mesmo, é um sonho, é verdade, ela está mandando um recado de verdade. E ela disse, vamos conversar com o César e a gente começa. Conversei com o tio César e ele disse, vamos marcar. Marca um dia, nesse dia a gente começa. E nisso a tia Isabel foi chamando as pessoas e no dia marcado ela estava aqui. Então veio uma criança, passou o horário, passou mais de 40 minutos, começou a chegar criança. 2, 3, 4, eu tinha me preparado para poucas crianças. E é uma coisa que vai arrepiando, porque até hoje a gente não sabe como se manteve, como que está. Porque, na verdade, eu sei como se manteve, como está. Porque, na verdade, a gente acha que a gente está sozinho e que a gente faz esse trabalho com os tarefeiros terrenos, mas a gente sabe que, na verdade, pode ter um tarefeiro terreno, mas tem vários espíritos, várias entidades nos ajudando de tarefeiro. O que a gente faz aqui não é tão grande, mas o trabalho que a espiritualidade faz com essas pessoas aqui no Fabiano e na casa delas é muito grande. Então a gente acaba sendo um instrumento, uma ferramenta material para que as pessoas venham e sejam atendidas aqui e na casa delas. Então faz da modificação. Você fala, nossa, vindo aqui quinzenal, houve tanta modificação nas vidas das pessoas, com certeza, não só pela nossa vida, mas pelo trabalho conjunto que a espiritualidade faz. Todo encontro tem uma história diferente, todo encontro. Seja material ou seja pensando em força mesmo. Um exemplo disso que eu pensei, o quanto eu queria, assim, a gente conseguiu ver o quanto o Fabiano, a evangelização fazia sentido para as pessoas, foi quando a gente passou de sábado para domingo. Eu entendo que foi um teste, foi uma avaliação. Quando a gente diz, olha, a gente consegue poucos tarefeiros de sábado, está complicado para a gente vir de sábado, daria para vir de domingo? E no início a gente ficou com medo de não vir e de não conseguir dar continuidade. Mas aconteceu normalmente. Então as pessoas continuaram a vir e vão dizendo o quanto isso faz diferença na casa delas, que elas cantam, as crianças cantam as músicas cantadas aqui em casa, que os filhos sabem fazer oração, né? Que quando elas estão tristes, as crianças sabem dar uma palavra para elas. E outra coisa importante também, que a gente não ficou só com as crianças, mas que aqui no andar de cima faz um trabalho com as famílias, que isso dá um suporte para o desenvolvimento das crianças. Conta um pouquinho pra gente como funciona, porque a Alessandra fica com os adolescentes, né? Como que vocês se estruturam aos domingos? Aos poucos a gente foi precisando de mais pessoas e dividindo os trabalhos, porque eram muitas faixas etárias e muitas necessidades juntas. Então, no primeiro momento, a gente dividiu as famílias, então nós ficávamos com todas as crianças e solicitávamos tarefeiros que ficassem com as famílias. Então, muitas pessoas ajudaram a gente. Eu tenho até receio de citar o nome e esquecer dos outros, porque a gente teve várias pessoas que foram ficando com os adultos. Com os adultos, eles trabalham com o evangelho, com as orações, o trabalho para que a gente não só dê as cestas básicas, mas que eles vão conseguindo fazer as doações, também doar, também trabalhar para conquistar o peixe, não a gente só dar o peixe, né? Mas para que eles saibam pescar também. Com as crianças lá embaixo, a gente trabalha com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas adaptado para as crianças. Então, que as crianças saibam quem é Jesus, o que é o Espírito, o que é a espiritualidade, quem foi Allan Kardec, quem foi Fabiano de Cristo, por que elas vêm aqui, o que é um passe, o que é uma prece, né? E os adolescentes, em muitos trabalhos, ficavam sem motivação para vir. Então, ficavam brincando, não prestavam atenção. E a gente se preocupava também com o que serão esses adolescentes no futuro. Então, o que eles fazem no período, quando eles estão no período de aula, quando eles estão no final de semana? Grande maioria ficam na rua, em rua de periferia, sem fazer nenhum outro tipo de atividade.
Então há preocupação em focar um trabalho com jovens, pensando para o futuro, que eles possam ter, que o Fabiano também consiga, acessar a profissionalização deles, que eles possam fazer alguma atividade que lhes deem alguma chance de futuro, algum sonho, alguma perspectiva. E a gente faz um trabalho com espiritualidade, pensando na parte espiritual, mas sem perder a parte de desenvolvimento moral e de condição de vida, que é muito fácil a gente rezar quando a gente tem tudo, né? Olha, eu tenho tudo, obrigado, meu Deus, que eu tenho tudo. Agora, obrigado, meu Deus, pelo pouco que eu tenho, é mais difícil. Então, se a gente consegue sustentar e dar uma possibilidade de vida para as crianças e para as famílias, a ter uma chance de uma qualidade de vida melhor. Além da evangelização, que acontece aos domingos pela manhã a cada 15 dias, hoje o Fabiano conta com reuniões semanais às segundas e quintas-feiras à noite e às quartas-feiras à tarde. O grupo continua firme no propósito assistencial, oferecendo cestas mensalmente às senhoras carentes. No final do ano, o Fabiano realiza sua tradicional confraternização com as famílias, com prece e uma palestra especial de Natal, sacolas de alimento para os pais e para as crianças sacolas com roupas e brinquedos. Ainda faz parte das atividades do Centro Espírita hoje sua famosa festa junina beneficente, que fecha a Rua Presidente Carlos Luz, oferecendo deliciosos quitutes e muita diversão aos visitantes. Jordão de Quintal, tarefeiro fervoroso e que há mais de 10 anos é o grande colaborador do Fabiano, ressalta os benefícios das atividades assistenciais feitas pela casa. Primeiro, eu acho que ajuda a nós que estamos aqui. E em segundo, os amigos desencarnados, e eu penso muito ao Fabiano, que nos ajuda a aprendermos, a ensinarmos, para que a gente possa praticar cada dia um pouquinho mais, em benefício nosso e dos nossos irmãos. Que eu tenho muita fé em Deus e muita fé no Frei Fabiano de Cristo. Amo e adoro esta casa. A perseverança nos trabalhos de caridade só se tornou possível graças à fiel equipe de trabalhadores do grupo. Ademir Tomazelli, um dos tarefeiros mais antigos do centro e que também é um grande colaborador da casa, destaca a importância dos trabalhadores do Centro Espírita. Os trabalhadores que aqui são formados, que realmente estão enganjados, eles têm anos de casa. Não são trabalhadores de um ano ou dois, são trabalhadores de muitos anos de vida dentro da casa de Fabiano. E um corpo de trabalho, ele é formado dessa maneira, porque existe aquele grupo de espíritos encarnados que vêm, recebem e vão, fazendo disso, da casa de Fabiano, talvez até um pronto-socorro, um hospital emergencial. Mas o grupo básico do Fabiano, ele está crescendo, somente como você está me entrevistando, uma moça jovem e muitos outros jovens, que vão dar uma expansão dentro daquilo que o plano espiritual tem preparado para a casa de Fabiano. Em função de sua história de dedicação, amor e fraternidade em favor do próximo, o grupo de fraternidade espírita Frei Fabiano de Cristo tornou-se uma referência na região do Belém. Seus trabalhos têm uma importância enorme para centenas de irmãos encarnados e desencarnados. O empenho e dedicação de César e Isabel Paixão, filhos de Odete e do Sr. Maurílio, foram fundamentais para o grupo alcançar esse patamar. César e Isabel há anos são responsáveis pela condução das reuniões do Fabiano e pela organização dos eventos beneficentes e atividades assistenciais realizados pela casa. Após o desencarne de seus pais em 2001, o amor desses trabalhadores pelo Centro Espírita só aumentou e hoje eles conduzem o Fabiano empolgados com muitos planos para o futuro. Maria Isabel fala sobre o trabalho social do Grupo Fabiano
e sobre o que este centro espírita representa para ela. Hoje, o nosso trabalho social continua com as doações de alimento e com essa transferência para as senhorinhas de idade. O nosso trabalho social hoje, a distribuição de alimento é canalizada para as senhorinhas a partir dos 60 anos, que nós sabemos a dificuldade das senhorinhas que ganham um salário mínimo e que atrás delas existem filhos, netos que vivem daquele dinheirinho. O que o Fabiano representa na sua vida? Tudo. É a razão da minha vida. Pelo Fabiano e por tudo que eu aprendi com a Dona Odete, é que a gente continua. E eu sempre falo para todos os meus filhos, às vezes eles brincam, vamos morar no interior, por exemplo, né? Vamos sair dessa vida agitada de São Paulo. Mas eu respondo para eles, não tem como fazer outro Fabiano em nenhum lugar. O Fabiano está aqui, e enquanto vida eu tiver, eu estarei aqui. César Paixão também dá o seu ponto de vista sobre o papel que a Casa Espírita tem na atualidade, na nossa sociedade. O papel do Fabiano de Cristo hoje, como sempre foi e continuará sendo, é a aplicação da caridade e, antes de tudo, é o desenvolvimento da fraternidade, do amor, né? Que a gente segue as palavras de André Luiz, que o amor é a fraternidade em expansão. Então o Fabiano continua, inclusive no seu estatuto, com essa lei, de desenvolver a fraternidade, ou seja, ampliar o amor entre as pessoas, através do amar uns aos outros. Esse é nosso objetivo principal. E para atingir esse objetivo, a gente se dedica profundamente ao trabalho de caridade, de ajuda ao próximo. Vocês têm planos para o centro, para o futuro? Temos planos, sim. Nós temos planos como esses que até já foi falado, né? Desenvolvimento da escola de evangelização cristã, né? Para as crianças, mas também a gente tem ideia de fazer um desenvolvimento profissionalizante, né? De aplicar cursos, tanto que nós desenvolvemos um salão de baixo, que ele é um salão multidisciplinar, justamente para promover cursos na área profissionalizante para as pessoas que não têm condição financeira. Então a ideia continua sendo o desenvolvimento da fraternidade, da caridade e também dar um apoio profissional a quem não tem recurso. E para encerrar, o que o Fabiano significa para você? Tudo. Tudo, como minha irmã disse, o Fabiano representa tudo. Porque nós sabemos que a nossa vinda aqui na Terra, nosso reencarne, tem o objetivo de a gente resgatar as nossas dívidas. E não existe um lugar melhor para a gente aplicar e resgatar essas dívidas, senão numa casa de caridade. Nós temos ciência disso, que nós somos grandes devedores. E o nosso resgate das nossas dívidas espirituais vem através do trabalho. Esse trabalho é possível. A gente consegue através aqui desta casa maravilhosa, que por 50 anos tem mostrado isso. Para encerrar esse modesto documentário sobre o Fabiano, deixamos os próprios tarefeiros e frequentadores da casa dizerem o que eles desejam para o futuro do Grupo Espírita neste aniversário de 50 anos. Eu gostaria que toda essa gente que está entrando para o Fabiano continuasse aquele trabalho maravilhoso que a gente fazia e que fosse sempre para frente, maravilhosamente sempre para frente, fazendo tudo para os pobres, que nem a gente fazia as sacolas, Dona Odete servia todos aqueles pobres, era uma beleza, viu? Então eu gostaria que continuasse tudo isso no Fabiano. Eu desejo muita paz,
quando tiver a oportunidade, muito trabalho em benefício de todos, né? Trabalhando sempre. Né? O que o Fabiano significa para a sua vida, Cecília? O Fabiano significa tudo, que foi aqui que eu me encontrei. E por isso estou aqui até hoje. E pretendo ficar aqui até o dia que Deus me permitir. Olha, o que nós fizemos até hoje, eu procuro fazer, ajudar o máximo possível para nós ampliar isso aqui cada vez mais. O que eu desejo é que continue sempre nesse caminho contínuo que tem sido para mim e para todos os outros irmãos, e melhoras, né? Ele cresça, mas assim, que não perca essa família, essa união que a gente tem como família, e não só como frequentador de um centro espírita. Continuidade, assim como existe uma estação, né, no espaço de atendimento chamada Fabiano de Cristo, espero que aqui seja o primeiro passo para esse atendimento. Que haja continuidade no trabalho e que melhor é impossível ficar, e que essa ajuda seja para que o planeta tenha benefícios espirituais, que é o que mais há necessidade. O que você deseja para o futuro do centro? Nossa, muito melhor, ele está ótimo, mas cada vez que se expande, né? Que nós possamos ajudar cada vez mais as pessoas que vêm bater aqui na nossa casa, eu acho que é o ideal, né? Continuação nos trabalhos da forma que está, porque está perfeito, né? E crescendo, continuar crescendo sempre mais. Que cresça, mas que permaneça com essa simplicidade de família que é. Sabe, é muito bom, já andei por muitos lugares, mas é aqui que eu me encontro realmente como a minha família. Continue com muita luz, que possa continuar ajudando muita gente como me ajudou muito até hoje. Então, eu desejo muita luz a todos e que eles continuem ajudando todos os necessitados. Que continue sendo como é. É um lugar maravilhoso, você vem, fica tranquilo, não tem vaidades, não tem, sabe, é tudo sincero, o que tem que falar se fala, não tem. É tudo de bom vindo aqui, que continue sempre assim. Cresça cada vez mais, que possa vir mais gente para ser acolhida, porque eu sei que foram bem acolhidos, e que eu possa também fazer parte, continuar fazendo parte por muito tempo, em vários aniversários do Fabiano. Então eu desejo que continue nessa força espiritual, porque os amigos espirituais jamais nos abandonam. Às vezes somos nós que abandonamos. Então que nós também não abandonemos e agarremos de corpo e alma, de espírito, toda essa força do Fabiano e de todos os seus fundadores e de todos aqueles que estão continuando a obra. Cada vez melhor, né? Mais prosperidade. Prossiga com mais prosperidade. Mais prosperidade, verdade. Cada vez melhorar mais, para poder ajudar muito mais gente. Nossa, eu desejo que ele continue mais 50 anos, viu? Com toda essa bondade e todo esse carinho que eles têm pela gente. O que você deseja para o futuro do centro? Continua do jeito que está, muito bom. Tá certo, Henrique. Obrigada. Fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor, irmãos, em toda parte. Iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria. É o que devemos conquistar. Unido as mãos, servir, cantando, amando.
felicidade.